Meus irmãos, para a exposição da Escritura nesta noite, eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até 3. Nós começaremos hoje uma breve exposição, assim como começamos pela manhã, dos 10 mandamentos. Agora à noite nós começaremos uma breve série de exposição nas bem-aventuranças. Então hoje nós iniciaremos com a exposição da primeira bem-aventurança ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o verso 3. Eu farei para esta primeira exposição a leitura de todas as bem-aventuranças. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Para a exposição desta noite, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Nosso amado Pai, nós queremos, Deus, pedir ao Senhor que mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra possa ser proclamada e que, Senhor, apesar de toda a minha deficiência, apesar de todas as minhas limitações, que o Senhor me use para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra, ó Senhor, seja proclamada com fidelidade. Que a partir, ó Deus, das palavras de Cristo, o nosso profeta por excelência, nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta noite. Fala ao coração do Teu povo nesta noite. A partir, ó Pai, deste breve texto, Pai, que tem alguma lição para nos ensinar. Que nada, ó Pai, aqui, nesta noite, possa nos distrair, Senhor. Que a palavra, ó Deus, anunciada não seja como as sementes lançadas no caminho, que foram comidas, ó Pai, mas que elas possam encontrar verdadeira guarida em nosso coração. E que nós, ó Pai, possamos revelar em nossas vidas uma vida que é vivida em conformidade com aqueles que pertencem ao Teu reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Ser com Teu povo, ó Pai, eu te peço. E em nome de Cristo, ó Pai, que eu te oro. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante do maior sermão que você poderia, talvez, ouvir. Não é somente um sermão extenso,
Nós estamos aqui diante do sermão mais glorioso que alguém já pregou neste mundo. Este sermão aqui, marcante para o povo naquele momento em que ouviu este sermão, marcante também para muitas gerações de muitos homens que hoje leem este sermão e escutam exposições a partir deste sermão, ficam de fato grandemente admirados, não somente pela profundidade dos ensinamentos, não somente pela clareza dos ensinamentos, mas por causa das verdades profundas que são ensinadas a respeito do que é o caráter do verdadeiro crente e a respeito do que é o reino de Deus. Aqui está o sermão talvez mais prático que você poderia ouvir. Um sermão que não é somente profundo, mas muito prático, muitas coisas a ensinar aos homens. Aqui neste texto nós encontramos. É o chamado Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Um sermão que não foi pregado por qualquer homem, mas pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus homem. Foi Ele quem fez essa exposição gloriosa aqui. Foi Ele quem pregou este sermão diante de homens e diante dos seus discípulos ali. E um sermão que vem aos nossos ouvidos e aos nossos corações hoje ainda. Este sermão, meus irmãos, ele fala sobre muitas coisas, mas como falei anteriormente, ele vai expor especialmente o que é o reino de Deus. Mateus, o escritor deste evangelho, ele vai falar com frequência sobre o reino de Deus. Ele vai falar com frequência sobre o reino dos céus. E é justamente isso que é prometido aqui nesta primeira bem-aventurança que nós iremos considerar nesta noite. Ele vai dizer, bem-aventurados humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. É interessante notarmos que esta primeira bem-aventurança tem uma promessa que é a mesma promessa que nos é apresentada ali na última bem-aventurança também. A última bem-aventurança vai dizer no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa dizendo, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado também os perseguidos, porque deles, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui está posto um recurso linguístico utilizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os teólogos vão chamar de inclusio. Os teólogos vão chamar da ideia de um envelope. A ideia é que todo o ensinamento a respeito do caráter do verdadeiro crente neste mundo, ele é completo. Ele pode ser fechado e lacrado. A promessa do reino dos céus, terminando ainda com esta mesma promessa, dizendo que eles são bem-aventurados e eles desfrutam desta glória que é pertencer ao reino dos céus. No Sermão do Monte, meus irmãos, nos é apresentada a ética do reino de Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar aqui. Ele estava pregando ali para seus discípulos, aqueles que foram chamados por Ele diretamente. Mas também havia ali grande multidão, se você for para o final deste Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7, versículo de número 28. É justamente isso que nós encontraremos. Capítulo 7, versículo 28 vai dizer, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então também havia uma multidão ali de pessoas que ouviam o Senhor pregar. Nesta sessão, meus irmãos, particular do capítulo 5 de Mateus,
encontramos a seguinte estrutura das bem-aventuranças. Ou, em particular, desta primeira bem-aventurança, que nós consideraremos hoje, mas essa é a estrutura das bem-aventuranças. Ele vai apresentar quem é o bem-aventurado, ele vai apresentar o caráter do bem-aventurado, e ele vai apresentar também no que consiste ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Por que razão o homem ele é bem-aventurado? Então ele vai dizer, começando aqui a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. É interessante vermos, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e é como se ele se assentasse. Isso era uma prática, meus irmãos, comum naquele período. Os rabinos, eles ensinavam assentados e os discípulos e as multidões ouviam em pé. É diferente da nossa prática hoje. Com frequência, aquele que vai ensinar ou aquele que vai pregar, ele está em pé, e então toda a igreja está sentada, os alunos estão sentados, ouvindo a exposição do mestre. Esta era a maneira típica de um mestre ensinar naquele período, e de um mestre que era respeitado. Ele subiu ao monte e se assentou ali. E então se aproximaram os seus discípulos. Ele passa a lhes dar instruções preciosas, instruções que conduzem à vida eterna. Ele aproveitou esta ocasião preciosa para ensinar estas coisas àqueles que caminhavam com ele e àqueles outros que precisavam ouvir a respeito deste reino dos céus. O versículo 2 vai dizer, ele passou a ensiná-los, dizendo. Ele abriu a boca de fato e passou a falar. É justamente isso a pregação, não é mesmo? Nós abrimos a boca e falamos. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele pregou o Evangelho diante dos olhos e aos ouvidos e ao coração de muitos daqueles que ali estavam. Meus irmãos, essas são as bem-aventuranças de Cristo. Essas são as palavras dele. São palavras faladas pelo próprio Senhor. Semelhante ao que aconteceu em Êxodo, capítulo 20. O Senhor é aquele que fala todas estas palavras. E aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo falando todas estas palavras. E assim como é exigido do homem um cumprimento adequado e certo de todos os mandamentos de Deus na sua lei em Êxodo capítulo 20, aqui é exigido do crente uma conformidade ao caráter daqueles que verdadeiramente pertencem ao reino dos céus. Todos os crentes são chamados a expressar em sua vida este caráter aqui. E o primeiro que consideraremos é este. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, a palavra aqui traduzida como bem-aventurado é a palavra makarios, que é traduzida justamente por bem-aventurado. Alguns outros vão traduzir por felizes, mais que felizes, aqueles que são abençoados. Nós podemos encontrar esta ideia já desde o Antigo Testamento. Declaração a respeito daqueles que são bem-aventurados. Nós não podemos considerar esta ideia como algo novo no Novo Testamento. É como se nós encontrássemos o seu fundamento já no Antigo Testamento. Exatamente isso que encontramos, por exemplo, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou melhor, acho que eu estou citando o salmo errado.
Estou citando o Salmo 128, talvez, mas é assim. O Salmo 1 nos dirá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele vai dizer: bem-aventurado o homem. Isso está lá, posto no primeiro salmo do Saltério. Isso também nós encontramos no Salmo de número 32, salmo que foi cantado aqui por nós nesta noite. O Salmo de número 32 também trará esta ideia diante dos nossos olhos. O Salmo vai dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nós cantamos: feliz aquele em quem não há. E a ideia aqui é justamente aquele homem que é bem-aventurado. Aqui vemos a ideia de onde as bem-aventuranças se originam. Nesse sermão, meus irmãos, de Cristo nos é apresentado a felicidade e a vida eterna. Neste sermão de Cristo nos é prometido a felicidade e a vida eterna. Por isso, a razão, ele vai dizer: bem-aventurado. Então, em seguida, ele vai dizer: bem-aventurado, quem é este homem bem-aventurado? Ele vai dizer: bem-aventurado, bem-aventurados os humildes de espírito. E aqui, meus irmãos, está um texto que, muitas vezes, ele é de fato muito mal interpretado. As pessoas não entendem devidamente ou com precisão o que seria um homem humilde de espírito. Algumas outras pessoas traduzirão aqui por pobres de espírito. O que não é ser humilde de espírito? O que não é ser humilde de espírito? É isso que primeiramente nós devemos considerar, rejeitando algumas ideias aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre aqueles que são humildes de espírito, Ele não está falando das pessoas pobres ou miseráveis materialmente. Ele não está falando daquelas pessoas que carecem de recursos materiais, de pessoas que carecem de assistência. Ele não está falando do pobre que mora numa casa simples ou que não tem casa alguma. Ele não está falando daquele que não tem o que comer na sua casa. Ele não está falando daquele que não tem o que se vestir. Ele não está falando sobre aquele que não tem uma sandália para calçar os seus pés. Então, quando ele vai falar sobre humilde de espírito, quando ele vai falar sobre bem-aventurados humildes, ele não está falando sobre coisas materiais. Quando ele vai falar também sobre humilde de espírito, ele não está falando dos que são socialmente excluídos dessa sociedade opressora, como muitos podem imaginar. São bem-aventurados aqueles que são rejeitados pelos homens. São bem-aventurados aqueles que são rejeitados pelos opressores dessa sociedade. São bem-aventurados aqueles que são rejeitados pelos homens ricos. São bem-aventurados aqueles que não têm recursos nesta vida e são desconsiderados pelos homens grandes de nosso século. Esta não é a ideia do que é um homem bem-aventurado aqui, ou de um homem humilde. Também não está falando daqueles que possuem uma pobreza espiritual. Como a gente geralmente fala, talvez você até já tenha dito isso. Este homem é muito pobre de espírito. E a ideia aqui não é a ideia exposta no texto. Quando nós falamos que um homem ele é pobre de espírito, para nós são aqueles que não possuem qualquer marca de piedade. Este homem não ama a lei de Deus. Este homem não gosta das coisas do Senhor. Este homem não vai à casa do Senhor. Este homem vive em iniquidade. Este homem vive pecando. Este homem odeia os crentes. Este homem faz
tudo que for possível para andar contrário à lei. Este homem é um homem pobre de espírito. Mas quando fala aqui o texto sobre humilde de espírito, não é nesse sentido também. Um homem que não teme ao Senhor está longe disso. Ele também não está falando aqui daqueles que dizem ser fracos, daqueles que dizem ser tímidos, daqueles que possuem talvez uma baixa estima, daqueles que dizem eu sou um pobre coitado, eu não possuo nada, eu sou um simples crente. Ele não está falando aqui sobre aqueles que ficam elevando em palavras com a autopiedade. Não, meus irmãos. Não é este tipo de humildade de espírito que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Está longe dessas figuras. Está longe dessas ideias. Porque para muitos estas coisas aqui configuram alguém que é humilde de espírito, mas não. Quando o Senhor ele fala sobre um homem que é humilde de espírito, ele está falando sobre uma coisa totalmente diferente disso. Ser humilde de espírito, meus irmãos, vai de encontro ou vai contra qualquer tipo de ideia ou qualquer tipo de orgulho espiritual. Aquele que é orgulhoso espiritualmente é aquele que pensa que possui algo em si que pode fazê-lo aceitável diante de Deus. Falar que um homem é humilde de espírito vai justamente de encontro a esta ideia. É justamente o contrário do que é um homem orgulhoso. O homem orgulhoso espiritualmente é aquele que pensa que é tão bom que ele não carece da graça de Deus para nada. Eu não careço de Deus neste mundo, dirá o homem orgulhoso de espírito. Eu vivo sem Deus na terra. O homem que é orgulhoso de espírito é aquele que vai confiar na sua própria justiça. Isso é totalmente contrário ao homem que é humilde de espírito. Aqueles que confiam na sua justiça estão grandemente enganados. O orgulho espiritual conduzirá o homem a pensar assim. É justamente deste modo que pensam aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente. É justamente assim que pensam aqueles que estão afastados do Senhor e afastados da sua vontade. Porque não possuem a compreensão adequada de quem Deus é, eles imaginarão que são alguma coisa. Mas, meus irmãos, o orgulho espiritual, ele é algo terrível. Nós encontramos passagens que tratam sobre isso, onde é revelado um orgulhoso espiritualmente e alguém que revela que é humilde de espírito. Passagens muito conhecidas, certamente, de todos nós. Lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, nós encontramos a história narrada sobre isto. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Onde o Senhor vai encontrar, onde este filho se afastou do seu pai. E ele vai para longe do seu pai. Ele vai para longe da sua casa. Ele leva tudo aquilo que deveria ser dado para ele como herança. Ele se envolve com todo tipo de iniquidades neste mundo. Ele faz todo tipo de coisa que desagrada ao seu pai. Então, em determinada ocasião, este filho, depois de reconhecer toda a miséria em que estava envolvido, ele se volta e ele corre para a casa do seu pai. Então, seu pai acolhe ele ali e recebe ele com festa e recebe ele com muita alegria. Ele recebe o filho que se afastou dos seus caminhos. Aquele filho que se afastou dele. Mas é interessante notarmos que ali, naquela ocasião, é revelado alguém que possui um coração com orgulho espiritual imenso.
E este homem é o irmão do filho pródigo. Este homem vai imaginar que para que o homem seja salvo, ele precisa revelar em sua vida justiça própria, ou obras que revelem que esta pessoa pode agora ser salva. É justamente isso que vai inflamar o seu coração. Ele vai dizer, no versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que o coração legalista, o coração orgulhoso do irmão do filho pródigo é revelado. E a ocasião em que o coração orgulhoso, o coração legalista é revelado, é quando há uma expressão muito clara e abundante da graça de Deus diante dos nossos olhos. Ele contemplou uma graça muito abundante. Como pode este homem receber a este que o abandonou? Como pode o pai receber a este que gastou todos os seus bens em todo tipo de iniquidade? Isto não é aceitável. Eu trabalhei, eu obedeci, eu estive aqui, eu pratiquei, eu fiz. Imaginava que a salvação se dá através da prática das coisas boas. Imaginou que talvez ele pudesse ser salvo com a sua própria justiça ou com a força do seu próprio braço. E o coração inflamado, cheio de justiça própria, não admitirá a ideia de que o homem pode ser recebido pelo Pai graciosamente. É exatamente assim que nós somos recebidos. O Pai, Deus, o Pai, nos recebe graciosamente e tudo isso é manifestação da sua graça para com homens e mulheres que se envolveram com todo tipo de iniquidade neste mundo. Ele recebe graciosamente, mas o coração cheio de orgulho espiritual vai se opor a isso. Um outro texto que nos ensina o que é alguém que possui um orgulho espiritual é um texto de Lucas também, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo de número 14. Nós encontramos ali, meus irmãos, a parábola do fariseu e o publicano. Encontramos as seguintes palavras. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele,
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, o texto aqui de Lucas, capítulo 18, não está falando sobre aquele que ora, sobre um modo correto de oração, como orar, se exaltando e revelando coisas a respeito do que eu faço ou não. O texto está falando sobre justificação. E vai revelar também um coração aqui muito orgulhoso. O orgulho do fariseu. O orgulho espiritual do fariseu. Ele imaginava que ele poderia ser recebido como justo diante do tribunal de Deus, porque ele praticava coisas boas, jejuava, se dedicando às coisas que são retas. Então ele pensava, isso me fará ser aceito diante de Deus, a ponto dele olhar para aquele publicano e dizer, eu não sou como este homem. Mas o publicano é justamente aquele que reconhecerá qual é a sua condição diante do Deus a quem ele orava. Ele não tinha coragem nem de levantar os seus olhos aos céus, porque ele sabia quanta iniquidade havia nele. Meus irmãos, aqui está a manifestação de um coração cheio de orgulho espiritual e uma clara manifestação de alguém que possui o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Humildade de espírito. No publicano. Meus irmãos, um exemplo de alguém orgulhoso de espírito é este caso. O publicano é um exemplo de alguém que revela aquilo que nós devemos revelar em nossa caminhada aqui. Nós encontramos ainda, meus irmãos, além deste exemplo, encontramos outros exemplos também no Antigo Testamento, de homens que revelaram com humildade de espírito, e muita humildade de espírito na sua caminhada. Nós encontramos Moisés. Moisés como alguém que revelou humildade de espírito quando se deparou com o próprio Deus na sarça ardente. Ele não se reconheceu como digno de assumir tão grande papel. O papel de um mediador, daquele que estaria ali para libertar o povo do Egito. Ele pensa e tenta fugir de tantos modos, envia outro, não me envia a mim. Ele não se sentia digno. Ele reconheceu diante do Deus que se revelou diante dele, que ele não era capaz, que nada ele possuía em suas mãos. Ele revelou um verdadeiro caráter de humildade de espírito. Isaías é outro, que vai se deparar com o seu Deus, com um Deus que é 3 vezes santo. E ele vai reconhecer que ele é um pecador, que é um pecador miserável, cheio de iniquidades. Ele se envergonha a ponto dele dizer, meus irmãos, ai de mim! Ele contempla a santidade de Deus, ele contempla a sua iniquidade e ele vai usar uma expressão que era usada na ocasião em que pessoas eram mortas ou estavam diante de uma morte iminente. Ai de mim! É como se ele pensasse que morreria ali diante de um Deus que é santo. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabia quem ele era. A humildade de espírito é revelada em Isaías. O apóstolo Paulo também no Novo Testamento. Ele era alguém que revelava também este caráter do reino. O apóstolo Paulo, por mais que tenha sido um grande homem do Senhor, que proclamou este evangelho em vários lugares, ele era alguém que se considerava como o maior dos pecadores. Ele sabia qual era a sua condição. Ele sabia que ele não era tão bonzinho assim. Ele sabia que ele não era perfeitamente justo. Ele sabia que ele não era perfeitamente santo. Aqui está o reconhecimento de Paulo.
revelando assim também humildade de espírito, porque ele sabe qual é a sua condição diante do seu Deus. Nós encontramos também o apóstolo João, aquele que caiu como se estivesse morto diante do Senhor. Meus irmãos, vejam o que o conhecimento de quem Deus é, se deparar com o Senhor, o que ocasiona no homem. Não enche o homem de orgulho, mas humilha o homem. O conhecimento de quem Deus é deve conduzir o homem a reconhecer a sua condição miserável. O conhecimento do Senhor deve nos conduzir a compreendermos devidamente quem nós somos. É exatamente assim que Calvino vai estruturar, por exemplo, as suas institutas. Ele vai falar primeiramente sobre o conhecimento de Deus. E uma vez conhecendo Deus, eu vou conhecer o homem, o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. É necessário isto, é necessário que conheçamos a Deus para que saibamos qual a nossa condição. Meus irmãos, quando o texto vai falar sobre ser humilde de espírito, ele está falando sobre aquele que sabe quão espiritualmente miserável é. Ser humilde de espírito é ser mendigo espiritualmente. Ser humilde de espírito é ser desqualificado espiritualmente. Ser humilde de espírito é ser espiritualmente falido. É a compreensão de que nada eu possuo. Os humildes de espírito são aqueles que possuem uma carência espiritual imensa. Nós não podemos ver a ideia do humilde de espírito como uma condição para a salvação. Não existe qualquer coisa em nós que nos faça aceitáveis diante de Deus. Porque muitos podem imaginar, eu sou humilde de espírito, então é a humildade minha que vai me conduzir à salvação. Não. Não há nada em nós que nos conduza à salvação. Mas aqui é revelado o caráter daqueles que foram salvos pelo Senhor. Eles reconhecem que não possuem nada em si. Reconhecem quão desprovidos de méritos são. É justamente isso que nós deveríamos reconhecer. Não há mérito algum em nós, não há mérito algum em você. O humilde de espírito é aquele que vai revelar quão dependente ele é da graça do Senhor. Quando Jesus se refere aos mendigos de espírito, ele vai falar aqui, meus irmãos, de uma atitude interna do coração do homem para com Deus. E esta atitude é a humildade de espírito. Eles precisavam entender a si mesmos como espiritualmente arruinados, falidos. Pessoas que não possuem ou que não poderiam prover coisa alguma para si mesmos. O humilde de espírito nada consegue fazer. O humilde de espírito é como um mendigo que nada possui. O mendigo não possui, muitas vezes, um cobertor para se cobrir. O humilde, muitas vezes, não tem nada que ele possa colocar sobre a sua cabeça. Assim é o humilde de espírito. Mas os humildes de espírito são aqueles espiritualmente pobres que reconhecem como são grandes os seus pecados e a sua miséria e, portanto, se humilham arrependidos perante Deus, suplicando por sua graça e misericórdia. Ele sabe que não possui o que precisa para cobrir toda a sua miséria. Não há nada em si mesmo que possa cobrir toda a sua iniquidade. Sinclair Ferguson escreveu dizendo assim: quando Deus nos leva a compreender que essa é a nossa real condição perante Ele e a reconhecemos como verdadeira, então a pobreza de espírito nasce em nosso coração. Agora, de olhos abertos,
fora da ilusão e do engano em que nos encontrávamos, vemos que nossa única esperança está no Senhor. Somos meros homens e mulheres, destituídos de qualquer justiça própria, sem nenhum recurso com o qual poderíamos apelar diante de Deus. Somos seres falidos, devedores do tribunal divino. Nossa súplica deve ser por misericórdia. Nossa súplica deve ser por misericórdia. Como falei, ele é alguém que sabe que precisa ser coberto por alguém. Ele é alguém que sabe que precisa da capa da justiça de alguém. Ele é alguém que sabe que precisa da justiça de Cristo. Precisa ser revestido de Cristo. Precisa ser coberto com o manto da justiça de Cristo. Exatamente a isso que nós deveríamos ser conduzidos. É exatamente essa compreensão que aqueles que são verdadeiramente humildes de espírito reconhecerão. Meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ela é revelada diante dos nossos olhos. O humilde de espírito, ele vai reconhecer que precisa ser justificado para pertencer a este reino. O orgulhoso de espírito não reconhecerá isso. Mas será revelado aqui. O humilde de espírito, ele é aquele que compreenderá que precisa de Cristo para que ele possa ser salvo. Meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ela é central na fé do homem. Ela é central na nossa fé. A doutrina da justificação pela fé se revelará mostrando que nós estávamos condenados porque nós transgredimos a lei do nosso Senhor, que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos afastados dele. Mas, graças a Cristo, que como diz 2 aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Cristo, aquele que não cometeu pecado, foi entregue por nós, no nosso lugar, para a nossa justificação. E porque este Cristo foi posto na cruz, morrendo no meu e no seu lugar, agora, diante do tribunal deste Deus, nós não somos mais considerados como pessoas condenadas ao inferno, mas como pessoas que foram justificadas pelo Senhor. O Senhor já não nos olha com ira, a fim de nos destruir. O Senhor olha para aqueles que foram justificados através de Cristo e o recebem, cada um deles, diante do seu tribunal. É uma declaração de Deus de que nós fomos justificados. Já não há condenação alguma para nós. E já não há nenhuma reversão deste estado no qual nós nos encontramos. Fomos justificados por Ele. É um ato da livre graça do nosso bondoso Senhor. Então aqueles que são orgulhosos não reconhecerão isso, mas os humildes de espírito reconhecerão como carecem de um Redentor. É só através deste meio da salvação que nós temos acesso ao reino dos céus. Mas o crente, nós que fomos salvos, nós que devemos revelar na nossa caminhada este caráter de humildade espiritual, nós devemos ser sempre humildes. Veja, meus irmãos, não uma exigência que é feita de você somente uma vez na vida. Eu fui uma vez humilde de espírito e reconheci que sou um pecador que careço da graça de Deus. A humildade de espírito deve ser uma condição permanente do crente. Eu e você devemos sempre ser humildes de espírito. Mas, meu irmão, como tem sido a sua relação com Deus?
Você tem sido humilde diante do seu Senhor? Você tem reconhecido a miserabilidade do seu coração diariamente? Você tem olhado para a sua iniquidade, tem olhado para o seu Deus e tem reconhecido todos os seus pecados diariamente? Você tem revelado esta humildade de espírito na sua caminhada com Deus? Você tem reconhecido os seus próprios pecados diante do seu Senhor? O homem e a mulher que são humildes de espírito reconhecerão diariamente os seus pecados diante do seu Deus. Isso é uma manifestação de que nós pertencemos ao reino de Deus e de que nós somos humildes de espírito. Você tem confessado e se arrependido diariamente de todos os seus pecados? Porque é isso que é exigido daqueles que pertencem ao reino de Deus. Se você abre a boca para dizer que é um homem ou uma mulher que é humilde de espírito, você deve manifestar em sua vida verdadeira confissão de pecado e verdadeiro arrependimento. Como falei em outra ocasião, o verdadeiro arrependimento de nós, meus irmãos, vai exigir de nós algumas coisas. O verdadeiro arrependimento, ele é revelado a nós ou é manifestado em nós, pelo menos de 3 modos. O verdadeiro arrependimento exigirá de mim, primeiramente, uma compreensão intelectual de que eu pequei contra a lei do meu Deus. O verdadeiro arrependimento exigirá de mim que eu tenha agora, depois de reconhecer que eu tenho quebrado a lei do meu Deus intelectualmente, vai exigir de mim que eu fique verdadeiramente triste porque quebrei a lei do meu Deus. Há uma relação sentimental aqui. E vai exigir de mim, em terceiro lugar, volição, mudança de vida. Então eu reconhecerei intelectualmente que eu quebrei a lei do meu Deus e que eu pequei contra o meu Deus, e como verdadeiro cidadão do reino dele, eu compreenderei, eu quebrei a lei do meu Senhor. Mas não somente isso, eu ficarei profundamente abatido. A minha alma ficará profundamente triste, porque eu transgredi a lei do meu Senhor. Eu vou chorar pelos meus pecados. Eu vou ficar abatido por causa dos meus pecados. Mas não é somente isso. Você terá que mudar de vida. Você terá que mudar suas práticas. Você vai ter que mudar seus pensamentos. Você vai ter que ter uma mudança radical na sua vida. Arrependimento é isto. É um giro contrário no sentido da iniquidade que pratiquei. É correr no sentido contrário daquilo que é transgressão da lei do meu Deus. Você, como cidadão do reino de Deus, tem revelado isso em sua vida? Aqueles que são humildes de espírito revelarão isso, meu irmão e minha irmã. Você tem reconhecido que precisa da graça do Senhor para viver retamente neste mundo? Ou você tem caminhado como aqueles que são orgulhosos, que pensam que não precisam do Senhor para viver nesta vida? O humilde de espírito vai reconhecer quão carente ele é do Senhor para viver retamente. Ele vai reconhecer como ele carece do Senhor para observar os seus mandamentos devidamente. Sem o Senhor Jesus Cristo e sem a graça do nosso Senhor, nós não conseguimos andar em conformidade diante dele. Ou você pensa que não precisa de Deus para absolutamente nada? Se você não tem feito isso, se você tem revelado um espírito orgulhoso, um espírito contrário a qualquer tipo de prática de piedade, como estas que mencionei anteriormente, você não é alguém humilde de espírito. O Senhor não se agradará jamais de ti. O Senhor não se agrada do homem e da mulher arrogante.
ele aborrece, ele odeia o orgulhoso. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele ama alguns. Ele ama e se compadece. Sabe de quem? Ele ama e se compadece do humilde de espírito. É isso que diz Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. E outro texto ainda, Salmo de número 34, versículo 18, dirá: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os humildes de espírito. A palavra não diz e salva os orgulhosos de espírito. E salva aqueles que possuem justiça própria. E salva aqueles que são arrogantes. Não, salva os humildes de espírito. Nós somos convidados à humildade e a nos humilharmos. É isso que o Senhor requer de mim e de ti. Nos humilharmos diante dEle. Assim como o maior exemplo que nós temos fez, Cristo Jesus fez isso. Meus irmãos, Cristo, lembre-se, jamais esqueça disso, Cristo é Deus. Ele não é um homem simplesmente como eu e você. Ele é Deus igual ao Pai. Ele é divino. Ele possui o mesmo poder. Ele possui a mesma honra. Ele possui a mesma glória. Mas o que foi que ele fez? O que foi que o nosso bendito fez? O nosso bendito Redentor, Filipenses capítulo 2, nos revelará isso. A partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor se humilhou. E como já mencionei em outra ocasião aqui, talvez mais até do que uma vez, como disse Mark Jones, ninguém se humilhou tanto quanto Cristo, porque ninguém esteve tão exaltado quanto Ele. Ele é aquele que habita nos céus, aquele que habita na glória, mas aquele que desceu, se humilhando aqui. Aqui temos o maior exemplo de humilhação e de humildade. O que te impede, então, de ser humilde diante do Senhor? O que impede o seu coração de revelar esta verdadeira humildade de espírito? O que há em ti que faça com que você imagine que é alguém bom demais? Meus irmãos, não há nada em você. Se nós fôssemos tentar levantar os nossos méritos como um meio para que o Senhor recebesse a nossa justiça diante dele, o que você receberia seria condenação e juízo. Se nós nos atrevermos a tentarmos elevar o nosso coração com orgulho espiritual diante do nosso Deus, Ele derramará sobre você somente sua santa ira. Lembre-se, você é um transgressor da lei deste Deus. Você está com as mãos meladas com o sangue de Cristo. Você crucificou o Senhor com os seus pecados. Não há nada que nós possamos nos orgulhar, mas há muitas razões para nós nos humilharmos diante do nosso Deus.
muitas razões. Meus irmãos, aqueles que são humildes de espírito, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Deles é o reino dos céus. Reino dos céus, meus irmãos, é a mesma coisa que a reino de Deus. Você vai encontrar isso com frequência no Evangelho. Reino dos céus, reino de Deus. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. A ideia de reino de Deus era o grande foco no ensino de Jesus Cristo. A mensagem dele, como falei no início, era essa. É a descrição da vida daqueles que pertencem a este reino. Este reino se aproximou de nós. A forma como a expressão do reino dos céus ela se alterna com a ideia de reino de Deus. E como falei, parece que ambas apresentam exatamente a mesma ideia, o mesmo sentido. Reino de Deus, meus irmãos, é a manifestação do império do Senhor, é o seu reinado, é a manifestação da sua graciosa bondade e soberana vontade. Aqueles que pertencem ao reino de Deus são aqueles que pertencem ao povo sobre o qual o seu reinado já teve início, de Sinclair Ferguson. E ele continua. Como Jesus pode dizer que o reino já é chegado? Porque o próprio Jesus é o rei no reino de Deus. Onde ele reina, lá o reino dos céus já está presente. Esta foi a mensagem chocante àqueles que estavam ouvindo. Eles compreenderam imediatamente, ao menos em parte, o que Jesus disse. Jesus declarou que naquele dia tão esperado, o dia do reino de Deus, não mais estava limitado ao futuro, mas era agora. Então ele continua dizendo em sua pregação, Jesus estava declarando que o reino de Deus, já prometido pelos profetas do Antigo Testamento, havia chegado. Isso explica a urgência de seu chamado ao arrependimento. Porque o próprio rei se fez presente, exigia-se, por conseguinte, um viver completamente novo. Um viver completamente novo diante de Deus. Jesus é posto diante de nós, provando a autoridade majestática do reino de Deus por meio de seu ensino, por meio de seus atos, por meio de sua graça e poder, urgindo que entremos no reino de Deus. Meus irmãos, é para entrarmos no reino de Deus, que é vida, que nós somos chamados. Viver o Sermão do Monte significa, sobretudo, curvar-se à autoridade de Jesus. Significa vir a Ele, tomar o seu jugo e aprender dele. Ou seja, devemos abandonar um mito tão comum e conhecido de que podemos receber a Cristo como Salvador, a fim de darmos início à vida cristã, para só então, em alguma etapa futura, nos rendermos a Ele e dessa vez por completo como Senhor. Se você não estiver buscando pôr o Sermão do Monte em prática, falta ali a evidência fundamental de que Jesus Cristo é o seu Salvador, pois o sermão é nada mais, nada menos que a descrição do que e de como é a vida de alguém que é salvo. Revela a vida de alguém que é salvo. O sermão é o manifesto de Jesus, descrevendo um estilo de vida régio, o novo padrão de conduta do novo reino que eu e você, que fomos salvos, entramos. O reino de Deus é chegado em Jesus. E é por meio da fé nele que nós entramos no reino.
Este reino pertence a nós. Nosso é este reino dos céus. Nosso, de cada um de nós que cremos em Cristo. É através da fé que nós entramos neste reino. O reino de Deus é chegado em Jesus. O reino do céu já está presente na pessoa de Cristo. É um reino espiritual, que significa o domínio da graça de Deus em Cristo sobre o seu povo santo, a sua igreja. Este reino, que já pertence aos humildes de espírito, é também uma realidade tanto presente quanto futura na vida dos crentes. Nós já vivemos este reino e viveremos plenamente este reino. Este reino é nosso. Inseridos nele, nós estamos. É o reino de justiça e paz. Esta é a declaração de que é um homem bem-aventurado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alegremos-nos, meus irmãos, e clamemos também ao nosso Senhor, para que Ele, pela sua graça, nos habilite a vivermos como verdadeiros membros do reino dos céus. Que Ele nos ensine, através de quem Ele é, através da sua palavra, a sermos verdadeiros homens e mulheres humildes de espírito. Amém. Oremos, meus irmãos. Amado Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer pela graça que tivemos mais uma vez nesta noite, de ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra, de prestarmos culto a Ti, mas, sobretudo, neste momento, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. O homem bem-aventurado, nós precisamos, ó Pai, aprender de Ti a sermos humildes de espírito. Retira de nosso coração, Pai, todo orgulho espiritual. Retira de nosso coração, Pai, toda altivez. Retira de nosso coração, Pai, todo ego. E que nosso coração, ó Senhor, possa ser preenchido pela glória do Senhor. E possa ser, ó Pai, tomado de grande humildade diante do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós não somos nada. E reconhecemos, Pai, como carecemos de Ti. Se conosco, Pai, e habilita-nos a vivermos como verdadeiros filhos, como verdadeiros membros do reino dos céus. É que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, depois